mesma coisa amanhã, um pouco mais para lá. Vamos fazer de novo no dia seguinte, um pouco mais para lá. E logo no decorrer de um ano, eles tiram todo um arco da movimentação de Vênus. E depois que o planeta retornava ao mesmo lugar, chegaram a um ponto em que tinham uma média do ciclo de Vênus, que era de 584 dias. O melhor cálculo da atualidade é 583,92. Os antigos maias erraram por 8 décimos do melhor que podemos fazer na ciência moderna, na medição do ciclo de Vênus. Eles levaram a vida toda para construir os seus modelos de Vênus. Os maias determinavam quando semeariam suas plantações, quando iriam para a guerra e onde construiriam os seus monumentos baseados na movimentação daquele planeta. O monumento pode ter sido construído para seus deuses e reis voltarem e observarem quando Vênus fizer a sua rara passagem diante da face do Sol, no último ano da Quinta Era Maia. Não pode ser por acidente que os maias escolheram levar a sua contagem do ciclo longo ao final, no mesmo ano em que um desses trânsitos de Vênus, que um desses ciclos inteiros de Vênus se encerra. Vamos por aqui. Nós vamos observá-lo do lado sul. Este é o lado do monumento do Deus Sol, onde parece que está saindo da casca de um caracol. A casca de caracol tem referências no simbolismo maia a um solstício de dezembro. Jim é um contador Geiger humano. Enquanto se aproxima dessa coisa, dessa fonte de poder e energia, ele começa a clicar cada vez mais rápido. Vamos lá, Jeff. É logo depois dessa elevação aqui. Jim é um homem obcecado por sua visão. Mas, como eu já disse, todos os grandes exploradores sempre tiveram esse tipo de personalidade. Então, nessa época do ano, a face sul está iluminada. Na maior parte do resto do ano, fica na sombra. Jim acredita que a localização remota não é o único motivo pelo qual o monumento permaneceu oculto. Quando está na sombra, fica camuflado com o resto da paisagem. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais não foi descoberto até agora. Se ele estiver certo, isso vai mudar tudo. Tudo será questionado. E essa é a ideia. Você faz a parte mais difícil para chegar a uma coisa realmente fenomenal. Tá pronto para isso? Vamos nessa. Vamos lá! Ó! Ali está! Olha para aquilo! Quando escalamos aquele pináculo e nós o vimos, quer dizer, foi como se ele tivesse voltado para casa. E ele estava hipnotizado. Isso deve ter uns 45 metros de altura. É enorme, é incrível, impressionante. Os séculos de erosão cobraram seu preço das feições do monumento, que estão bem degradadas. Mas a parte que resta, basta imaginar como o monumento pareceria na época de sua criação. Elevando-se 45 metros da encosta da montanha, a parte mais alta do monumento representa a principal divindade maia, o Deus Sol, Kinit Ahau. Atrás dele existe um enorme jaguar agachado, uma representação comum da realeza maia. A união desses dois símbolos clássicos num local voltado para os últimos eventos celestiais de 2012 terá de ser documentada para análise nos Estados Unidos. Se a intenção dos maias era que o final dos tempos fosse observado por uma assembleia de deuses e reis, eles também pretendiam que somente aqueles com grande conhecimento pudessem encontrar o monumento. Acredito que era para o monumento permanecer enigmático, oculto. A imagem do Deus Sol tem 45 metros de altura. É 2 vezes mais alta do que a esfinge egípcia. Colocar algum tipo de escrita hieroglífica nas laterais de uma coisa como essa chamaria atenção demais para ela. Eu acho que era a intenção dos maias nos manter literalmente no escuro até os últimos momentos. A criação de tal monumento teria exigido centenas de trabalhadores e anos de construção.
Jim acredita que o monumento foi esculpido numa linha geológica pré-existente e não empilhando pedras umas sobre as outras. Quando retornam ao acampamento, já está escuro. Então, Jim e Jeff decidem encerrar o dia. Eles precisarão de todas as suas forças para enfrentar o dia seguinte, quando tentarão chegar ao topo do monumento. Mas os ventos da mudança da estação sopram ao amanhecer do dia seguinte, trazendo chuvas e nuvens. A ilha toda foi tomada por névoa e neblina. Mal dava para ver 20 metros adiante de nós. E a chuva estava nos deixando desanimados, para dizer o mínimo. Então, ficamos no acampamento e esperamos o tempo melhorar. Jim e Jeff precisam voltar ao tio Tomás daqui a apenas 2 dias. E isso significa que arriscam abrir mão de sua chance de escalar o monumento. Jeff continua convencido de que a ilha e o monumento contêm a chave para o que vai acontecer ao mundo em 2012. Realmente não existe nenhum jeito de ser coincidência que o último dia do ciclo de 5.000 anos do calendário, o último eclipse total do Sol e um dos espetáculos mais raros de todos, o trânsito de Vênus, caíssem nesse último ano do calendário. E as consequências disso são bem abrangentes. É preciso começar a reconhecer que se, de fato, o calendário avança até essa data final, então, na verdade, é uma contagem regressiva em vez de uma contagem progressiva. E é preciso imaginar quais são as consequências derradeiras de tudo isso. Terminando em 2012, o calendário longo inclui 13 períodos de 400 anos, chamados Bactuns, ou eras. E analisar o fim de eras anteriores lança uma luz sobre o que pode vir no final da última era maia em 2012. Aqui estamos nós chegando ao 13º Bactun. Vamos olhar para o passado. Se voltarmos ao 12º Bactun, ele cai em 1619. Os maias Itzás, que vinham se rebelando contra os espanhóis havia 100 anos, bem ali, no mesmo ano em que o 12º Bactun chegou, enviaram um emissário a Mérida dizendo: "Este é o fim. Nós sabemos que este é o fim, estamos preparados para a mudança." Em 1224 foi o 11º Bactun. A cidade de Chichen Itzá, que prosperava havia mais de 300 anos, foi abandonada. Eles deixaram a cidade. E você vai ao Bactun anterior, 830, que foi o início do 10º Bactun. Esse é o final do período clássico. Durante 400 anos, reis vinham governando cidades maias e, de repente, eles as abandonaram. E voltando ao 9º Bactun, eles abandonaram as cidades pré-clássicas e iniciaram a Era dos Reis. E voltando ao 8º Bactun, esse foi o fim da civilização Olmec, em que abandonaram todas as suas cidades. Agora, após 5.000 anos, o 13º e último Bactun está se aproximando. E fica a pergunta: Jim e Jeff conseguirão reunir as evidências necessárias para descobrir a mensagem que os maias nos deixaram antes de 21 de dezembro de 2012? O sol da manhã traz o tempo claro. E isso significa que pode ser possível escalar até o topo do monumento. Jim insiste em escalar até o topo do monumento porque ele acredita que pode conter a chave para desvendar o mistério de 2012. Parece que o vento diminuiu um pouco, mas naquela face exposta, se ele aumentar, pode apresentar um novo perigo. Então espero que os deuses estejam sorrindo para nós e nos permitam chegar ao topo do monumento hoje. A minha esperança é encontrarmos um lugar acessível. Na verdade, até agora, nenhuma pedra que vimos nesta ilha é o tipo de pedra que dá para escalar ou pôr um piton com alguma margem de segurança. Olha, eu tenho perdido o sono por causa disso desde o início. Dado o tipo de material de que é composto, mesmo se um apoio parecer bom, ainda não vai dar segurança para saber se evitará uma queda, porque do lado ruim,
São 45 metros de pedras vulcânicas afiadas. Talvez eu tenha de escalar na frente, sem nenhum tipo de proteção, o que quer dizer que se escorregar eu vou cair pelo menos até onde você está, e pelo menos você